Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de novo falando um pouquinho no canal da Ato e hoje eu vou abordar um tema que é interessante, que é o tema da diversidade. Por que eu vou abordar esse tema hoje? Porque eu vou contar para vocês alguns números de uma pesquisa feita pelo Facebook, que eu achei bem interessante compartilhar um pouco com vocês. Então, na pesquisa do Facebook, ele diz que tem um aumento de 14% na chance da empresa ter uma performance financeira melhor quando alguma mulher ocupa um cargo executivo. Pessoalmente, eu já trabalhei com muitas mulheres, né? Em cargos de decisão, em cargos superior ao meu. A minha atividade, quando você vai para o mercado de comunicação, ele trabalha com uma diversidade muito grande de pessoas. Esse mercado é composto por uma diversidade muito grande de pessoas. Eu tive duas sócias que tinham um poder de decisão enorme, que eu admiro muito até hoje, a Tânia e a Balia, sócias da MKT Mix. Eu trabalhei com uma chefe quando eu trabalhei no Grupo Abril. Eu tinha uma chefe no mercado de publicidade do Grupo Abril e ela é extremamente competente, a Alexandra Zaparoli, uma pessoa que eu admiro demais. Então eu de fato tive sempre muita facilidade para trabalhar com uma diversidade maior de pessoas na minha experiência profissional. Tem algumas coisas interessantes que eles falam que os homens são mais utilizados para representar nas publicidades. 61% na área de games e telecomunicação, 81% na área de tecnologia e 75% na área de comunicação. Já as mulheres, elas são representadas em 67% nas propagandas de e-commerce de beleza. E na questão racial, 52% das representações são brancas, são pessoas brancas. E apenas 1% dos corpos são de pessoas gordas. No Brasil, 21% dos comerciais, as mulheres são protagonistas. E em 65% delas, elas não se identificam com a forma como elas são representadas. Esses são alguns números levantados por uma pesquisa feita pelo Facebook há pouco tempo atrás. E a gente fica pensando um pouco sobre isso e eu acho que vale uma reflexão muito importante de algumas experiências que eu já tive ao longo desse tempo todo. Eu acho que o mais importante quando uma empresa quer expor as suas ideias é que essas ideias sejam verdadeiras. Uma das coisas mais importantes de uma empresa é a cultura. E a cultura ela precisa ser real. Não adianta nada você encontrar um presidente e um corpo de diretores de uma determinada companhia extremamente homofóbicos e racistas e aquela empresa ficar querendo fazer propaganda de diversidade cultural, de diversidade de opção sexual, ou seja lá o que for. A cultura, quando ela é verdadeira, ela é muito impactante. Ela vem de verdade. A cultura precisa ser verdadeira. Então as pessoas precisam de fato parar para pensar e de mudar alguns conceitos quando elas não tiverem facilidade de lidar com a questão da diversidade. Tem uma empresa que eu admiro muito no mercado hoje, eu tive a oportunidade de conhecer os sócios, que é a Reserva. Eu acredito que a Reserva tem um diferencial muito grande na parte de implementação de cultura. Né? O Rony Mesler, que é um cara que eu admiro muito, ele é um cara que luta muito por uma cultura de diversidade na empresa, na Reserva. O Jaime, o Nandão, são sócios da Reserva que eles de fato acreditam numa cultura de diversidade. Então a Reserva, hoje, se você for me pedir para citar uma marca que eu admire nessa questão da diversidade, na implementação de uma cultura com diversidade, eu diria que hoje, para mim, a Reserva é uma das marcas que mais representam isso, uma cultura de diversidade, mas uma cultura verdadeira, na qual quando você olha para todo o corpo da empresa, você vê que todo mundo ali está bem representado, que todas as raças, todas as opções sexuais e que os sócios lutam por uma cultura de diversidade. Eu acho que isso é muito importante. A cultura ela precisa ser muito verdadeira. Não adianta nada eu querer criar uma cultura de diversidade na Ato quando eu sou uma pessoa, no caso de eu ser uma pessoa homofóbica, racista, e eu querer ficar vendendo uma imagem que não é a imagem que eu de fato acredito. Né? Então é muito importante que a cultura da empresa seja uma cultura verdadeira. E essa pesquisa do Facebook ela vem trazer para a gente alguns insights, corroborar, na verdade. Isso já está sendo falado há muito tempo. Mas que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho para essa questão, né? Por que quando a gente quer falar de uma pessoa pobre, a gente normalmente liga ela a uma pessoa preta?
Por que quando a gente quer falar de um advogado de sucesso, a gente nunca imagina que uma pessoa preta pode exercer aquela função numa determinada propaganda? Não só pode, como deve. Porque quando a gente está criando uma criança nesse mundo todo, essa criança precisa entender que aquilo é absolutamente natural, né? Então, a minha dica hoje, além dessa questão toda de ter uma representatividade maior nas propagandas, que eu acho que é fundamental, mas que essa representatividade tenha como pano de fundo uma cultura real, uma cultura verdadeira nas empresas de hoje em dia.